Fala rapaziada, o vídeo de hoje é sobre o assunto aí que tomou conta da internet, que não interessou só a vascaínos, mas a todos os amantes de futebol no Brasil, que foram as eleições do Vasco na última terça-feira. Então vou falar sobre isso depois da vinheta. Bom, antes de tudo, eu quero dar uma explicação aqui para vocês que me acompanham no canal, me acompanham na página, no Twitter, enfim, que direto me cobravam no direct, até em comentários, perguntando: Juninho, por que você não se manifesta politicamente? Por que você não demonstra apoio a candidato A, candidato B? E às vezes eu nem respondi essas perguntas, eu ficava na minha. Eu decidi não me manifestar durante todo o processo eleitoral do Vasco, porque, como todos vocês sabem, as eleições do Vasco são complicadas e na última terça-feira a gente teve a comprovação disso. Então, cara, por medo de sofrer represálias, por medo até de sofrer algum tipo de agressão física, porque a gente sabe que isso acontece, eu decidi ficar calado, não falar nada durante o processo eleitoral do Vasco. Porém, chegou na segunda-feira, um dia antes do pleito, que decidiria o novo presidente do Vasco para os próximos 3 anos, eu não consegui ficar calado porque eu estava me sentindo covarde e eu, cara, como estudante de jornalismo, acho que de alguma forma eu tinha que colaborar com isso, sei lá, tentar influenciar alguém, tentar colocar minha opinião, e eu estava vendo que eu estava me sentindo acuado por conta dessa atual forma que o Vasco é dirigido hoje, que se você for contrário à direção do clube, você sofre perseguição, você é boicotado, enfim. Quando eu vi o vice-presidente de futebol do Vasco, o Eurico Brandão, xingando o Edmundo, falando baboseiras do Felipe, falando do Pedrinho, aí eu não consegui ficar quieto e me manifestei no meu perfil pessoal, declarando apoio ao Júlio Brandt. Aí eu decidi me manifestar porque isso me incomodou muito, porque o Vasco não é isso aí. Essas pessoas que estão na frente do Vasco hoje não representam o Vasco, não representam você e não me representam. E ver um ídolo do Vasco sendo escorraçado por um cara que não acrescenta em nada na história do Vasco, não acrescenta em nada na história do Vasco, pelo contrário, só retrocede, cara, isso me incomodou bastante. Eu resolvi não ficar calado, manifestei meu apoio ao Júlio Brandt, que era desde o início do processo eleitoral, já era o meu candidato preferido. Então, como vocês vão ver agora em alguns tweets aqui que vão pipocar na tela, eu falei que é impossível, por exemplo, um vascaíno ficar contra Edmundo, ficar contra Mauro Galvão, ficar contra Felipe, Pedrinho e a favor de Euriquinho. Cara, isso não existe. Como pode uma diretoria escorraçar todos os ídolos do Vasco? Será que todo mundo tá errado? Todo mundo tá errado, só a família Miranda tá certo? Enfim, chegou o dia do pleito e vocês acompanharam como foi o processo eleitoral do Vasco, uma coisa patética, onde eu até brinquei com alguns amigos vascaínos falando que a gente não pode reclamar da atual administração do Vasco em questão de democracia, porque não existe clube no mundo mais democrático que o Vasco, porque é um clube onde o torcedor do Flamengo vota, é um clube onde o morto vota, onde quem mora na mesma casa com 70 pessoas também tem direito a voto, mas que o verdadeiro vascaíno não pode votar. Você aí, vascaíno, que mora no Acre, que mora no Sergipe, no Nordeste, no Espírito Santo, que é o meu estado, apesar de hoje eu morar no Rio, aposto que você tem um sonho de poder participar de um processo eleitoral do Vasco e você não pode. Não pode porque se você for no site do Vasco hoje procurar para se associar, você não consegue. Eles vão te mandar para o sócio torcedor, que não tem direito a voto. Para você ser sócio estatutário, você tem que ir na sede do clube. Então quem mora longe, quem mora em outro estado, mora fora da cidade do Rio de Janeiro, não tem como se associar. E até quem mora na cidade do Rio de Janeiro também não consegue se associar porque falta informação. Porque eles omitem informação, porque eles não querem que você seja sócio, não querem que eu seja sócio. Eu não sou sócio do Vasco, eu estou em todo jogo, mas eu não sou sócio, eu não consigo ser sócio do Vasco. Por quê? Qual a explicação? Outra coisa que me chamou a atenção também foi nessa urna, a urna democrática, vamos dizer assim, já que todo mundo tem direito a votar nessa urna, foi que a diretoria do Vasco fez questão que eram um pouco mais de 600, mas no final acho que foram 474 pessoas que votaram, fez questão que essas pessoas votassem. E eu não vi notícia nenhuma de algum desses sócios
procurando o Vasco para regularizar o título e votar, reclamando publicamente que, olha, eu sou sócio do Vasco, mas eu não posso votar, porque a oposição está dizendo que meu cadastro é irregular. Não teve uma reclamação dessa. Quem brigou para esses sócios votarem foi a diretoria do Vasco, a diretoria eleitoral. Qual o motivo? Qual a explicação? Acho que não precisa dizer muito, né, o que aconteceu. Os números vão aparecer aqui na tela, de como foi a votação final. Júlio Brandt foi eleito presidente do Vasco pelas urnas válidas, que estão aqui. Só que na urna democrática aconteceu isso aqui. Um disparate, uma falta até de senso, que eu acho que até para você trapacear você tem que ter senso, porque você não pode tirar o Ministério Público, o torcedor e o brasileiro de otário. Porque isso aqui, todas as urnas ali pau a pau, e nessa urna, logo a suspeita, 90% das intenções de votos. Cara, isso é para dar até risada, porque não tem explicação. E uma coisa que pouca gente vem falando, até a imprensa vem falando pouco, é que a imprensa colocou o Eurico Miranda como vencedor das eleições do Vasco e essa urna subjúdice podendo mudar o resultado a favor do Júlio Brandt, mas é o contrário. Quem venceu a eleição do Vasco foi o Júlio Brandt. E essa urna que pode decidir a favor do Eurico, porque essa urna foi impugnada antes pela juíza. E se caso precisassem, se a diferença fosse menor lá do que os 600 e poucos votos, no caso agora 474, que foram as pessoas que compareceram, se a diferença de voto entre o primeiro e o segundo colocado fosse menor que 474 votos, ela seria aberta em juízo e a justiça decidiria o novo presidente do Vasco. O que aconteceu foi que o Vasco abriu essa urna, foi a primeira urna a ser aberta, ela não podia ter sido aberta. O Júlio Brandt hoje era para ter sido já declarado o presidente do Vasco e o Eurico recorrendo para tirar a vitória do Júlio Brandt com a urna democrática. Não foi o que aconteceu. Então, não se deixe enganar. Júlio Brandt é o presidente do Vasco hoje. E vocês, cara, eu sei que o pessoal tem medo, o pessoal que tem página do Vasco, que tem canal do Vasco, tem medo de se expor, assim como eu também tinha, cara. Mas depois que eu botei a cara, foda-se. Eu acho que às vezes a gente fica com medo de perder, sei lá, um contrato, um acesso dentro do clube. Mas, cara, é muito mais importante ver o Vasco forte, ver o Vasco voltando a disputar títulos do que, sei lá, um privilégiozinho a mais, uma foto com um jogador, uma palhaçadinha dessa qualquer. O Vasco é muito mais importante que isso. Então você que tem canal, você que tem página do Vasco, e você, cara, que está me assistindo, vocês não podem deixar isso ser esquecido. Você, torcedor vascaíno que me assiste, você que caiu aqui por acaso, você que até não torce pro Vasco, mas que não quer, como brasileiro, não quer compactuar com essa palhaçada que aconteceu na terça-feira, cara, vocês não podem deixar isso cair no esquecimento. Twitter, enche lá o Twitter do Ministério Público de menções. Hoje a hashtag Anula Urna 7 foi o assunto mais comentado do Brasil, isso foi foda pra caralho. E a gente sabe que pressão, cara, se não houver pressão no Brasil, vai ficar por isso mesmo. E não pode ficar por isso mesmo, cara. De novo, não. O Vasco não merece isso, o futebol brasileiro não merece isso, então eu como vascaíno, como um apaixonado pelo Vasco, conto com a ajuda de vocês aqui que, sei lá, que gostam de mim, que me acompanham de alguma forma, pra gente mudar essa história do Vasco e homologar Júlio Brandt presidente e ver o Vasco voltar a ser grande, porque eu tenho certeza que o Vasco não aguenta mais 3 anos de família Miranda. E eu queria deixar claro aqui também uma coisa, que eu não tenho nada contra o Eurico Miranda, eu até tenho um grande respeito pelo Eurico Miranda, porque ele foi um grande agente do Vasco, e eu fico até triste por ver o Eurico ter que sair do Vasco dessa forma, com a torcida toda contra ele, escorraçado, pela história que ele tem do Vasco, de luta pelo Vasco, ele não merecia realmente passar por isso, mas é um cara que, ele não sabe a hora de parar, e se a gente não tirar ele de lá, ele não vai sair. Mas voltando ao assunto da eleição, eu entrei em contato com o pessoal da assessoria do Júlio Brandt, que garantiu que estão confiantes, que quem venceu a eleição foi o Júlio Brandt, a imprensa sabe disso, os vascaínos sabem disso, os verdadeiros sócios do Vasco sabem disso, uma vitória linda. E, cara, pra encerrar isso tudo aqui, eu queria dizer que eu fiquei, decepcionado pra caralho em ver vascaínos xingando Edmundo, xingando Felipe, xingando Pedrinho e xingando o Valdir Bigode também, que era o apoiador do Eurico, por conta de política. Cara, o Vasco e os seus líderes
e seus ídolos são muito maiores do que dirigentes, do que qualquer outro tipo de coisa. A diretoria passa, os ídolos ficam, pelo amor de Deus, não misturem essas coisas. Último recado, que não teve... Eu não postei, né, o vlog do jogo do Vasco contra o Vitória, por motivos óbvios. Ontem era... No dia que eu ia postar, né, na terça-feira, era a eleição do clube. Pô, todo mundo interessado na eleição, eu também interessado na eleição, acabei não tendo tempo de postar o vlog, mas vou postar outra hora. Provavelmente não vai ter muitos acessos, mas quem gosta de acompanhar, o vídeo será postado. Enfim, um grande abraço a todos. Desculpem pelo desabafo e conto com vocês para um Vasco mais forte, um Vasco vencedor, do jeito que a gente acostumou a ver. Tamo junto. Deixa o like.